Pensar a cultura é como tocar uma rosa com espinhos. Como se para desfrutarmos do aroma agradável de nossa natureza, precisássemos sentir a dor amarga do sangue. Não se chega à aquisição de uma cultura sem antes haver vivido a perda ou a crise dos referenciais, bens ou valores partilhados socialmente. Esse rompimento, cheio de paixões e fúrias, não apenas nos reabilita atualmente, como também reivindica a construção dessa cultura por vir. Significativa é a urgência de cultivar essas rosas do tempo, não tanto para a exportação do agronegócio intelectual, quanto para o embelezamento singular de nossas casas e ruas, ao bem-estar íntimo e social. Não mais, porém, não mais como estrangeiros em própria terra. É por esse contexto metafórico que consigo expressar os afetos que irrompem junto à necessidade de expor o meu lugar de fala e sua infame trajetória, mais do que sua forma e conteúdo. Obrigado, Daniel. Em nosso clima semiárido, a representação não é mais unânime. Já não se vislumbra, como antes, o quadro pintado de uma natureza estéril, nem a monocultura militarizada de homens vivos. Porque urge o tempo de agirmos diretamente no semear de uma policultura no ventre de nossa terra, com o protagonismo das possíveis narrativas de nossa história vivida e documentada. Busco descarrilhar os valores que nos foram inculcados para o caminho sem volta da descolonização de nossos corpos e mentalidades. Um pesquisador filosófico aqui vos fala. O ponto de partida reside na filosofia de Nietzsche, precisamente na ideia de transvalorização, traduzida pela estruturação conceitual de um projeto cultural de formação antropológica. Tudo gira em torno de uma fundamentação e implementação de práticas cotidianas que têm por referência uma tábua de valores. Mesmo assim, com todo o poder de sua obra em suplantar o projeto civilizacional europeu, Nietzsche, um filósofo da suspeita, continua sendo um filósofo ocidental. Seus pensamentos são um rebento final de uma visão de mundo colonizadora que se volta contra si mesma. Por conseguinte, são também as sementes que podem germinar a dita nova era trágica, a da plurivocidade de forças que, a todo custo, escrevem suas ações e valores com o sangue que extraímos de nossa postura frente ao dominante poderio ideológico euro-etnocêntrico cristão. Um projeto cultural em que a filosofia nietzschiana opera uma análise crítica da história do Ocidente com sua genealogia da moral, por meio da noção de valor, em prol do que eles chamam de cultivo superior da humanidade, seja em sua versão juvenil, com a esperança de um renascimento da antiguidade grega, seja em sua versão madura, com a transvaloração de todos os valores. Um projeto de formação antropológica em função do cultivo de valores fisiológicos mais elevados, os afirmadores da vida, erguido por uma tipologia comparada das culturas e dos homens que nelas habitam. O objetivo, que tende à experimentação de modos de vida, recai na criação de novos tipos culturais de homem. Para Nietzsche, reside na transvaloração de todos os valores existentes a tarefa de sua filosofia, com a qual o homem se torna o que ele é, através de um ato de suprema autognose da humanidade. Isso implica estipular referências a partir de ficções conceituais que concebam a realidade tal como ela é, desde sua fundamentação pela teoria das forças até a psicofisiologia dos afetos. Uma visão de mundo não maniqueísta, sem a noção de Deus e suas qualidades, só pode constituir o homem em sua inteireza, sem dentro e sem fora, além do bem e do mal, a restituir a inocência da natureza e o sentido da terra. Entretanto, para qual tipo cultural de homem essa filosofia é pensada? Sem respostas conclusivas, o importante é perceber que esse tipo de homem não se pauta na duplicidade metafísica e suas teias conceituais,
ao esbanjar a vitalidade de um espírito livre em seu próprio caminhar. Certa vez disse Nietzsche que o sortilégio dessas lutas é que quem as olha também tem que lutar. Como se fosse, então, quase inevitável compreender sua filosofia sem haver sido tocado pelo inquérito histórico-cultural de nossa sociedade e seus habitantes. Essa demanda teórica me exigiu a leitura de autores que dão um exemplo de como interpretar as relações interpessoais e suas práticas discursivas e não discursivas no interior de uma cultura. Assim, através das palavras de Clifford Geertz, a respeito de sua antropologia hermenêutica, pensar a cultura também significa interpretar um padrão de significados transmitido historicamente, incorporado em símbolos, um sistema de concepções herdadas e expressas em formas simbólicas, por meio das quais os homens comunicam, perpetuam e desenvolvem seu conhecimento e suas atividades em relação à vida. Latino-americano, construído sob a égide ideológica da visão europeia cristã, esse pesquisador que vos fala interpreta a cultura a partir das duas esferas básicas da vida, o público e o privado, como estruturas do cotidiano, no intuito de compreendê-las conforme foram tratadas por alguns influentes historiadores e sociólogos do Brasil. Aqui, precisamente, refiro-me aos meados do século XX, com Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda, como aqueles que tiveram sucesso com a imagem mais bem acabada do brasileiro comum. Época sequente à de uma busca pela construção da nacionalidade, no século XIX, pelos românticos, que diferenciavam as características da América em relação à Europa. Isso porque, de acordo com Bernardo Recupero, as identidades que surgiram entre os colonos antes da independência não eram ainda autoconscientes, formando-se principalmente em contraste com a situação da metrópole e dos metropolitanos. Com a independência política e administrativa do Brasil, não apenas iam à tona os eminentes discursos em relação ao significado de república, junto ao de cidadania, liberdade e igualdade. Como surgia também um bando de ideias novas com a Escola de Recife, que levaria às últimas consequências o rompimento com o positivismo kantiano da sociedade positivista no Rio de Janeiro. Doravante, deflagra-se o movimento modernista e sua antropofagia cultural. Porém, é sobretudo na década de 1930 que a formação nacional brasileira se solidifica. Nos primeiros anos do regime Vargas, Gilberto Freire publica Casa Grande e Senzala e apresenta sua leitura da realidade social brasileira. A arquitetura e a dinâmica da Casa Grande moldam o comportamento e incorporam os valores da família no coração das pessoas que lá viviam, os senhores e os escravos. O sistema de relações sociais é pensado junto às zonas de conforto do engenho, nas quais a amortização dos conflitos e o equilíbrio de antagonismos proporcionam uma adocicada miscigenação que passa a compor uma sociedade culturalmente híbrida. O foco recai menos no conceito de raça do que no de cultura e sociedade. Com sobrados e mucambos, Freire constata a decadência da sociedade rural, patriarcal e escravocrata pela urbanização, industrialização e aburguesamento, além de perceber a extensão da lógica dos valores familiares à rua e a estabilização da vida social e cultural. Para tanto, afirma, a simpatia brasileira, o homem simpático de que tanto se fala entre nós, o homem feio, sim, mas simpático, até ruim ou safado, porém muito simpático, o homem cordial, a que se refere Ribeiro Couto e Sérgio Buarque de Holanda. Essa simpatia e essa cordialidade transbordam principalmente no mulato.
Hoje em dia, já se compreende a expressão mulato em sua conotação racista, que associa o homem ao animal mula, cuja única serventia é a mão de obra barata, o que demonstra quais valores e símbolos configuram e qualificam o horizonte hermenêutico da época. Ainda assim, apesar dos pesares, Freire vislumbra uma nova civilização nos trópicos, como sendo, nas palavras de Maria Lúcia e Peter Burker, o projeto de uma modernidade reconciliada com tradições locais e regionais engendradas em diferentes latitudes. Em contraste a essa visão otimista e regionalista freiriana, mas no mesmo horizonte hermenêutico, Sérgio Buarque de Holanda tece um outro projeto de modernidade. Com a publicação de Raízes do Brasil, entra em xeque a origem rural da família brasileira, cujos valores se confrontam com o espírito ordenador e individualizante da modernização do país. Os agentes sociais, guiados pelas normas da família mais do que pelos valores da democracia liberal, eliminam o conceito tradicional de república e culminam numa encruzilhada entre a pessoa e o cidadão, entre o tradicional e o moderno. Aquela simpatia brasileira, segundo Gilberto Freire, é as fronteiras da individualidade, da subjetividade, da impessoalidade das leis e do Estado. É como uma falha na formação brasileira, diz Sérgio Buarque de Holanda. É possível acompanhar ao longo de nossa história o predomínio constante das vontades particulares. E um dos efeitos decisivos da supremacia incontestável do núcleo familiar está em que as relações que se criam na vida doméstica sempre forneceram um modelo obrigatório de qualquer composição social entre nós. Esse predomínio do particularismo, em que a primazia das relações interpessoais excede os laços familiares, suprime as distâncias e termina por inflamar o espaço público urbano, recebe o nome de cordialidade. Equivalente ao homem simpático, o homem cordial também é fruto da sociedade rural, patriarcal e escravocrata brasileira, na qual viviam os homens do período colonial. De acordo com Fernando Novaes, entretanto, outro seria o traço marcante da colônia, ao qual as esferas do público e do privado já não estão indistintas, mas ainda não estão separadas, estão imbricadas. No contexto da colonização, portanto, a privacidade vai abrindo caminho não só em contraponto com a formação do Estado, mas ainda com a gestação da nacionalidade. Nesse panorama, o que se percebe é a hipertrofia da esfera privada por sobre a pública, decorrente não tanto da influência da família pela Casa Grande, como pensavam Freire e Buarque de Holanda, quanto da peculiaridade do próprio viver em colônias, como constata Fernando Novaes. Apesar das posições opostas das teorias freiriana e buarquiana em relação ao Brasil e ao brasileiro, com elas torna-se possível apreender um aspecto antropológico comum, qual seja, a proeminência da pessoalidade, da intimidade e dos afetos nas relações sociais. O homem simpático e o homem cordial, ambos expressam o mesmo tipo cultural antropológico, porém, com sentidos e valores opostos em relação aos tipos de homem civilizado, europeu e norte-americano. Por exemplo, vale dizer que não seria outra coisa que Gessé Souza encontraria ao identificar, na raiz das categorias científicas da sociologia brasileira, o equivalente funcional do racismo. O racismo velado do culturalismo científico opõe e separa como configurações qualitativa e substancialmente diferentes as sociedades consideradas avançadas e as ditas atrasadas. Com essas categorias, como essas categorias só são compreensíveis na relação especular e dual com suas oposições binárias, as sociedades atrasadas, as latino-americanas no nosso caso, têm então que ser construídas como negatividade, tanto na esfera cognitiva quanto na esfera moral.
Devido à importação dessas categorias pelo culturalismo brasileiro, Freire e Buarque de Holanda não só alcançam o objetivo de fundar um mito nacional brasileiro, como também legitimam uma distinção ontológica e uma suposta superioridade das sociedades do Atlântico Norte em relação às sociedades latino-americanas. Esse culturalismo, para Gessé Souza, é uma continuação, com outros meios, do racismo científico da cor da pele, que vigorava no final do século XIX, né? E não a sua superação. Serve, portanto, como legitimação interna nesses países e é uma espécie de equivalente funcional do colonialismo anterior. Serve para justificar e sacralizar todas as relações fáticas de dominação da ordem mundial. Por essa compreensão da sociologia culturalista, como produto estratégico norte-americano de dominação política por meio da ciência e da mídia, Gessé Souza pensa a escravidão como um conceito central da formação do Brasil, que se moderniza de fora para dentro. Ademais, uma modernidade híbrida, patriarcal, mas de valores burgueses, é o engodo cultural do brasileiro até os dias de hoje. Sua tese, a de Gessé Souza, é confirmada. O culturalismo racista e liberal conservador é a única teoria explícita, abrangente e totalizadora que o Brasil possui. Nota-se a relação de subordinação ou de dependência de Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda à ideologia dominante euroetnocêntrica, como se houvesse uma colonização simbólica nas concepções de mundo que norteiam o modo de vida das sociedades. Se assim for, as análises das teorias freiriana e buarquiana estão viciadas. Inclusive a interpretação comum do aspecto antropológico do tipo cultural brasileiro. A primazia do pessoal na vida pública, no entanto, persiste na historiografia do período colonial, com a imbricação das esferas pública e privada. Com isso, permanece válido o factual predomínio da pessoa e dos afetos, e se abrem as possíveis narrativas acerca do universo dos valores que moldam nossas mentalidades e comportamentos. Sem tardar, deparo-me com um livro de Frantz Fanon. Sua teoria exige a tomada de consciência por parte do colonizado sobre como se organiza a sociedade do colono. O mundo cindido em dois pela violência do soldado, onde habitam dois modos de vida e tipos diferentes de homem, um superior e um inferior, cada um com seus mitos e costumes. Uma cidade interdita, em que a linguagem falada expressa os valores ocidentais inclusos no projeto cultural do colono, disse Fanon. Esses valores que pareciam enobrecer a alma revelam-se inúteis, porque não se refere ao combate concreto no qual o povo está engajado. Defender a própria singularidade, desapegar-se de certas práticas, ocupar determinados espaços e discutir sobre a terra, a moral e a cultura, introduz no ser um ritmo próprio, uma nova linguagem, uma nova humanidade. É a história da descolonização, como sendo, cito, a substituição de uma espécie de homens por outra espécie de homens, a criação de homens novos. Se para Gessé Souza se dá uma violência simbólica da parte das elites econômicas e políticas brasileiras, com Fanon, nossa descolonização simbólica se processa pela afirmação direta de outros valores no cotidiano. E com Nietzsche, a transvaloração, que articula as estruturas de um projeto cultural e de informação antropológica, relativa ao projeto civilizacional cristão, não poderia deixar de ser, para mim, o melhor ensejo para compor esse diálogo sobre processos formativos urbanos, em um evento que comemora seu primeiro decênio com o título Filosofia, Cidade, Ocupação.
Penso hoje, por essa perspectiva, no que estariam a dizer a hipertrofia da esfera privada e o predomínio da pessoa e dos afetos, e em como interpretá-los diante desse cenário que se desencanta perante nós. Essa curiosa inquietação é a incitação de um pesquisador filosófico que se depara de frente a algumas dúvidas, tais como: corrigir o personalismo por meio das instituições não seria apenas uma outra face de colonização simbólica? Como conceber a primazia das relações interpessoais através de valores éticos para se pensar possíveis relações institucionais sem feri-las? Ocupar espaços públicos e tecer narrativas que indagam os valores da cidade em meio a esse embate entre o tradicional e o moderno, rural e urbano, seriam estratégias adequadas ao brasileiro contemporâneo? Isso tudo é possível? Para isso, não tenho respostas. Contudo, perguntas estão sendo lançadas para que floresçam as rosas que cada um de nós traz dentro de si. Obrigado pela atenção. Oi, gente, boa tarde. Vai só colocar aqui os slides. Na verdade, vão ser imagens, porque como a minha pesquisa tem muita relação com a cidade, com a arte urbana, então acho que mostrar as imagens é bem interessante. Quando ele vai colocando, eu fiquei pensando, ouvindo aqui o texto, né, da minha leitura, e pensando quais vão ser as articulações que eu vou fazer, né, com esse texto, porque ao primeiro momento é a apresentação tese, é um vídeo. Não. Clicou aqui. Pronto, é o de cima. Pode abrir. Então, e aí tu clica 2 vezes que fica a tela cheia. Isso. Pode deixar, não precisa passar não, ele vai rodar sozinho. Tá boa luz aqui? Tá ótimo, tá dando pra ver direitinho, né, gente? Então, e aí eu fiquei pensando que articulações eu poderia fazer, e eu acho que eu peguei o gancho no final. E agora, né? O que é que a gente faz? O que é possível? Ocupar a cidade ainda é possível? E eu acho que na minha tese eu apresento talvez algumas linhas de fuga, como fala Deleuze. E aí eu vou mostrar para vocês um pouco do que eu pesquisei, compartilhar com vocês quais foram as bases teóricas do que eu pesquisei. E aí depois a gente vai conversar sobre, tirar dúvidas, né? Também eu acho que o momento do debate é bem rico, bem importante. A minha tese começa com esse poema do Mário Gomes, Nada Me Despoetizará. O Mário Gomes é um poeta cearense das ruas de Fortaleza que ocupou a cidade de Fortaleza até a sua morte, né? Até o último dia do ano de 2012, né? Quando ele morreu. E foi essa figura que ocupou a cidade de Fortaleza, que estava presente na cidade, um bêbado, um louco e um poeta. E que usava da Praça do Ferreira, né, que é uma praça muito importante. Eu sei que tem gente que não é daqui de Fortaleza, né, que está aqui. Eu vi que a professora ali fez uma pergunta, não foi? Então, quem não é de Fortaleza, a Praça do Ferreira é uma praça super importante da cidade de Fortaleza, uma das primeiras praças, em que muitas pessoas ainda ficam lá flanando na cidade, né, ainda é um espaço para isso. E Mário Gomes foi o poeta que andou pela minha tese. A minha tese é toda escrita na primeira pessoa, não tem capítulos, não tem começo, meio e fim, você pode começar a ler de qualquer parte. E aí vocês estão vendo algumas das imagens do meu grupo de pesquisa, que eu participo lá na UFC, no programa de pós-graduação em educação. A Ercília aí do meu, minha orientadora desde a época do mestrado, eu trabalho com pesquisa autobiográfica, com histórias de vida. E fui discutir, né, na cidade de Fortaleza como é que essas histórias de vida dessas pessoas que habitam a cidade, que ocupam a cidade, que histórias são essas e como é que essas intervenções urbanas, esses escritos na cidade, narram tanto a história desses sujeitos quanto contam também a história da própria cidade de Fortaleza. Essas são imagens do Jucom, que é outro grupo de pesquisa
pesquisa que eu tenho lá na Unifor. Fernanda, que está aqui, participa do JUCOM, está aí nas imagens. Alguns dos eventos promovidos pelo JUCOM. O JUCOM é Jornadas Urbanas e Comunicacionais. Todos vocês estão convidados para participar. A Fernanda apresentando seus trabalhos, muito expressiva. É porque eu acho que a pesquisa a gente não faz só. A gente faz sempre com muita gente. Faz com as imagens, faz com as coisas, faz com a cidade. A cidade de Fortaleza me atravessou totalmente na minha pesquisa, o JUCOM. Então, a pesquisa que eu desenvolvi, biograficidade, eu vou trabalhar o conceito de biograficidade com vocês, foi uma pesquisa de doutorado, em que eu escolhi 5 grafiteiros da cidade de Fortaleza. E é legal que vai dar para fazer uma discussão com a palestra anterior da Glória, que ela pesquisou, está pesquisando hoje os pichadores. E aí eu escolhi 5 grafiteiros da cidade de Fortaleza, só para a gente ter uma ideia. A ideia, essa diferenciação entre grafite e pichação é muito brasileira, né, um aspecto muito nacional. E no começo da minha pesquisa eu queria logo fazer essa diferenciação, o que é pichação, o que é grafite, só que eu vi que era mais complexo, que era mais interessante trabalhar com as histórias de vida desses sujeitos que vocês estão vendo aí. Então foram 5 sujeitos, né? O Tubarão, que é esse que vocês estão vendo, um dos primeiros grafiteiros da cidade de Fortaleza, também foi pichador. Alguns são grafiteiros e pichadores, né? se colocam assim. Tem o Leandro, filtro de papel, na série Blood, né? E o Rafael Lima Verde e o Luiz, são os 5 sujeitos da minha pesquisa. E aí a pesquisa se desenvolveu ao longo de 4 anos, 4 anos e meio, precisei pedir postergação de prazo, porque é muito difícil fazer um doutorado, mas a gente sobrevive, no final estou viva, não me separei, porque todo mundo falava, quando você terminar o doutorado você vai estar separado, do seu marido. Não me separei, ele me aguentou. Enfim, mas é para mostrar como foi o processo, como esse processo da pesquisa é feito sempre com muitas mãos. É um processo em que você vai desenvolver desde quais são os sujeitos que você está pesquisando, até quais são as categorias teóricas. E aí, como é que eu desenvolvi para chegar ao conceito de biograficidade, é importante falar isso para vocês. Desde a época do mestrado, que eu pesquisei no mestrado, jovens em situação de vulnerabilidade, eram jovens que estavam no trabalho infantil e que precisavam ter a jornada ampliada. E eu pesquisei como é que esses jovens, na rádio escola, que a gente tinha um projeto de rádio escola, como é que eles narravam as histórias de vida deles e como é que essa narrativa transformava a história de vida deles. E aí, desde a época do mestrado, eu tinha interesse em fazer essa pesquisa sobre as histórias de vida, só que agora na cidade, porque eu percebi no mestrado que os lugares, os espaços, afetavam a narrativa. Eu fiz uma narrativa com eles num espaço qualquer e depois a gente foi para o espaço de interesse deles. E eles narraram novamente nesse espaço. A narrativa mudava completamente. Ela tinha cor, ela tinha história, ela tinha contorno. As pessoas passavam e eles falavam, aquele é o fulano da história. E aí as histórias cresciam. Tinha uma menina que ela era praticamente muda no mestrado. Quando ela foi para o espaço dela, a narrativa ganha essas cores. Então, na minha tese, eu vi como esses espaços são importantes. Esse é um muro que eu fotografei por 2 anos, perto da minha casa, lá na cidade de Funcionários. No muro tem proibido pinturas. E toda vida que eu fotografava, o muro estava pintado, ou o muro estava pichado, ou o muro estava grafitado. E sempre mudava, né? E aí esse diálogo da rua, do pichador com o muro, de como é que a cidade conta uma história, de como é que o proibido pinturas muda de sentido quando tem uma pichação, vira um ponto de divergência, vira um ponto de discussão na cidade. Como é que o muro, que é um espaço entre o público e o privado, né? Um espaço para dividir o que é público do que é privado, acaba sendo um ponto de comunicação, um espaço comunicacional. Então eu começo a fazer essa pesquisa na cidade de Fortaleza, passeando por esses sujeitos, ouvindo as suas histórias de vida e montando categorias teóricas a partir das falas deles. Essas são nuvens que eu fiz com as palavras não são as mais repetidas, são as que mais me tocaram, me afetaram nas falas dos sujeitos. E aí eu fazia a análise da entrevista e a partir dessa análise é que eu construí as categorias teóricas. Então, antes de fazer a análise da entrevista, eu não tinha a menor ideia de quais categorias teóricas eu ia aprofundar.
só depois, né? A parte das falas, a parte do campo. Então o campo era que falava. E aí o tubarão, e aí cada nuvem tinha um nome, né? O tubarão era por trás das nuvens cinzas, porque na narrativa dele, ele usa a cidade como um espaço de ocupação, mas como um espaço também de resistência, um espaço de fala da periferia. Isso é muito forte na fala dele, né? Ele diz que o grafite dele é como se fosse um redemoinho, que começa na rua dele, depois vai para o bairro, só depois vai para a cidade e para os outros espaços. Então, como o espaço, como a casa, como a rua é importante para esse sujeito, como narra a vida dele, e como é que a narrativa dele é universal singular, porque conta a história de vida dele, que é singular, que é pessoal, mas conta a história de vida de todo mundo que está lá. E a partir de um autor, é universal singular. Tem um autor da educação, que é o Franco Ferrarotti, que ele trabalha o conceito de universal singular. E aí eu ia aprofundando os conceitos a partir das falas desses sujeitos. Então, como é que uma narrativa apenas, que está escrita na cidade, porque o Tubarão falava, o meu grafite é autobiográfico. Eu conto a minha história de vida, mas não só a minha história. A história de todos os grafiteiros, todos os jovens negros da periferia, descendentes de indígenas. Eu achei lindo quando ele falou descendentes de indígenas, porque às vezes a gente esquece, né? Como o Ceará, a cultura indígena está presente, faz parte das nossas origens. E que vive na periferia, né, e que conseguiu ser uma pessoa que está aqui produzindo a sua arte e que não necessariamente vai para o crime, vai consumir drogas. Existem outras possibilidades, outros campos de atuação e de expressão, e que eu me utilizo disso, e que isso também é a cara de muitos jovens que estão aqui. Então, essa ideia do universal singular, do coletivo, das coisas aparecendo. E aí o conceito de biograficidade começa a aparecer. Essa narrativa, que é uma narrativa dele, que é atravessada pela cidade, porque toda a história de vida dele é a história também da cidade de Fortaleza. É como a periferia vive, é como os grupos se reúnem, é como ao estar na rua, na cidade de Fortaleza, ser um jovem negro, isso é perigoso, é hostil. Então, essa relação com a cidade aparece nos escritos, aparece na narrativa, aparece nas letras. E também como é que essa cidade passa a ser narrada por esse sujeito. Essa é a nuvem do Luiz, que é um grafiteiro. Não sei se vocês conhecem o Luiz, mas ele tem nome em tudo quanto é lugar. Teve uma época que ele fez bombe, tudo quanto foi lugar na cidade de Fortaleza. Eu até conto que o meu interesse, eu sempre tive interesse por pesquisar grafite de pichação, desde a época do colégio, quando eu me aventurei a fazer, também passear pela cidade, deixar os meus escritos na cidade. Também conheci muita gente, muitos jovens na época, que também faziam isso, né? E aí foi um desejo que permaneceu em mim, e na época do doutorado eu via o Luiz em tudo quanto era canto. Parece uma coisa, quando você precisa fazer algo, essa coisa aparece, se presentifica para você. Pois em tudo quanto é canto que eu passava eu via o Luiz. Quando eu vi essa imagem que acabou de passar do buraco, ele usou um de licença e conhece as minhas entranhas e não a minha aparência. Quando eu vi, meu Deus, eu vou pesquisar isso, com certeza. Essa narrativa que está na cidade, que dialoga com os muros, com os buracos, com as brechas. E aí eu falo até para o Luiz que, antes de pesquisar, ele foi o primeiro sujeito que eu escolhi, porque, na verdade, eu não escolhi, ele me escolheu, porque todos os lugares que eu ia, ele aparecia. E aí eu falo também de como é que a história de vida dele, a ausência do pai, ele cuidar dos irmãos, aparece também nos desenhos que o Luiz faz, nos personagens que ele cria. Nesses seres flutuantes, mas que tem um monte de coisa na cabeça, né, que tem essa efervescência. O Luiz fala que faz tudo em paralelo. Ele disse que foi para a Bahia e que se perdeu, porque lá, aqui em Fortaleza, as ruas são em paralelo. Lá na Bahia é tudo sinuoso, as pessoas se perdem. Ele disse que ficou super assim, perdido na Bahia, porque ele era muito acostumado com o traçado das ruas de Fortaleza. E esse traçado está nas imagens dele. Então, olha como é que a história da cidade afeta esse sujeito e faz com que a obra que ele exerce na cidade seja uma leitura que ele faz da própria. Então, essas relações, né, de como é que a arte urbana passa, atravessa e faz com que esses sujeitos contem
também uma história da cidade, foi daí que eu criei o conceito de biograficidade. Porque o conceito de biograficidade não é a narrativa do sujeito, né, que ele faz a partir da forma como ele foi afetado na cidade, mas também é a história que nós deixamos na cidade. E essa história, essas imagens, esses grafites, essa pichação, essa sujeira, às vezes, que a gente deixa quando a gente se encosta no muro e coloca o nosso pé, as marcas, né, que nós deixamos, elas criam uma narrativa urbana visual. Que não é só visual, é polifônica também, a gente também escuta essa narrativa. Então nós o tempo inteiro estamos construindo essa narrativa da cidade. Essa é a nuvem do Nacélio Grude, que eu chamo de nuvem de leveza, porque palavras como invenção, transformar, universo, pictórico, arte urbana, ferramentas, eram palavras muito repetidas. E a ideia da invenção é muito trabalhada na própria concepção de tudo que o Nacélio faz, né? O Nacélio, eu acho que mais do que um artista urbano, ele pretende ser um inventor. Ele cria imagens e ele cria também seres flutuantes, loucos pela cidade. E eu associei com um conceito de leveza trabalhado por Ítalo Calvino, um autor fantástico, que quem não conhece precisa ler aquelas coisas que a gente precisa fazer antes de morrer. Eu digo que o livro dele, que é o Cidades Invisíveis, é o meu livro predileto de todos os tempos. Eu amo realmente. Mas esse livro é os 6 propostas para o próximo milênio, em que ele pegou alguns conceitos e ele trabalhou cada um desses conceitos, rapidez, enfim. E aí leveza foi um dos conceitos trabalhados por Ítalo Calvino. E o Ítalo Calvino fala que leveza é você retirar o peso de algo que é denso. Não vai perder a densidade. É como se você estivesse trabalhando com algo assim arrebatador, mas fosse uma obra que tem leveza. Como se você estivesse vendo uma obra de arte que ela te faz pensar assim por muito tempo, mas ela também está impregnada de uma leveza, como se ela flutuasse, mas ela flutua com muito peso, ela é pesada também. Então é esse ambíguo, né, que parece um paradoxo, mas que na verdade forma essa ideia da obra que o Nacélio trabalha. Essa obra é um exemplo, né? Ele pegou restos, aquela da boca, né, que a gente acabou de ver. Ele pega restos de frutas estragadas na feira e aí ele cria essa boca. E aí essa boca ele fala que é a própria boca do universo e também a boca do capitalismo, a boca da nossa sociedade, que engole tudo, que destrói e que estraga também, né, do desperdício, do consumo. Então, está tudo meio que impregnado de leveza. Se vocês forem prestar atenção, a obra do Nacélio, ela tem essas linhas que parecem que não acabam, né? Uma coisa começa na outra. E aí ele conta que no começo, o grafite aqui em Fortaleza, eles não tinham muita informação de como é que era o grafite nova-iorquino, porque a gente não tinha internet ainda na época. E a gente também não tinha acesso aos materiais. O spray chega um pouco depois, né? E mesmo quando o spray chega, ele não tinha qualidade de tinta e tal. E aí ele fala que usava um jato, que era um jato que também se usava em carro, e que ele era contínuo, que não parava. Então ele teve que aprender a desenhar sem parar, fazendo essas linhas contínuas. E isso, essa história de vida dele, a história dos materiais, das ferramentas, acabou compondo, né, a própria obra dele também. Esse é o Rafael Lima Verde. Eu adoro a história do Rafael Lima Verde. Ele é um ilustrador da cidade de Fortaleza. Talvez vocês tenham visto algumas ilustrações dele agora na época da campanha presidencial, que ele foi super crítico contra o Bolsonaro. E ganhou muita visibilidade, porque ele faz uns cartoons bem interessantes. Ele fez uma viagem pela América Latina de bicicleta. E essa viagem enlouqueceu Nacélio Lima Verde, né? Aí é uma obra dele, Amai dos Uns aos Loucos, que impregnou a cidade de Fortaleza. Essa figura estava espalhada em tudo quanto era lugar, até onde eu vejo. Porque o Rafael mora perto de mim. Então ele de vez em quando ele coloca, que eu vejo bem fresquinho. Aí olha aí o Rafael aparecendo, né? Ele chama de O Gordo, essa figura. Ele também fez um grafite muito conhecido, que é esse aqui da Ponta, lá no Farol do Mucuripe, no primeiro festival em concreto que aconteceu aqui na cidade de Fortaleza, em 2013.
E aí, falando sobre os monumentos, né, que entrou um pouco na fala do Davi, do público-privado, do que é o monumento na cidade de Fortaleza também, do que é o poder das instituições, esse grafite gerou muita repercussão. Um jornalista, inclusive um colega jornalista, né, o José Leal, desculpa, o José fez uma coluna no jornal O Povo, se eu não me engano, fazendo uma crítica, porque o patrimônio público estava sendo depredado, né, estava sendo alterado. E aí, essa crítica que foi feita acabou gerando toda uma repercussão. O que é que pode e o que é que não pode? A gente pode intervir no patrimônio público? Será que a tinta vai degradar o patrimônio público? Será que esse lugar que estava antes invisibilizado, apesar de ser um farol e de ser um ponto, né, de destaque da cidade de Fortaleza, será que esse ponto, receber esse grafite, não traz uma nova visibilidade para ele, uma nova forma de ocupação, né, desses espaços? O último sujeito foi o Filtro de Papel, Leandro. Eu adoro o Leandro, e a nuvem dele é a nuvem de gafanhotos de escrituras, que é baseado num texto do Walter Benjamin, em que ele fala dessa nuvem de gafanhotos de escrituras. Ele está falando sobre a época da modernidade, e de como as letras, de como os outdoors, né, eles subiam, saíam dos livros, as letras saíam dos livros e subiam pela cidade. E para ele, essa nuvem de escrituras era destrutiva, acabava com a cidade. E o Filtro de Papel, ele tem essa arte destrutiva, de acabar, de destruir tudo, mas de transformar depois essa destruição em outra coisa, em algo novo, em algo dele. Então ele trabalha com demolição, espaços sem demolição. Ele trabalhou como servente durante a infância, ele passou pelo trabalho infantil. Então, destruir a cidade como um processo de libertação, né, da própria história de vida dele. Então, todas essas histórias, elas estão impregnadas. E é por isso que eu trabalho com essa ideia, né, de biograficidade, que é como é que a cidade de Fortaleza, todas as cidades, nos atravessam, e nós narramos as nossas histórias de vida a partir dos nossos lugares de referência. Todos vocês, na cidade de vocês. Pensem, é Fortaleza, Rio de Janeiro, qual é a cidade de vocês? A cidade de referência de vocês narra a história de vida de vocês. Vocês falam a partir de um solo, a partir de um chão. É como se a gente precisasse apoiar as nossas histórias. Nesse solo que ele não precisa ser geográfico, ele é simbólico, ele é imaterial também. Então, todo lugar que eu vou, eu vejo a partir da cidade de Fortaleza. Eu narro a minha visita a qualquer cidade do mundo a partir de Fortaleza. Eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe me deu viagem para a Disney, porque na época quando ela estava R$1, eu não teve condições de pagar. E aí eu lembro que eu cheguei em Miami, eu não queria ir para a Disney, mas foi o único lugar que ela me deixou ir com a caridade. Mas eu lembro que quando eu cheguei em Miami, eu falei, vai, eu estou em Fortaleza. Eu achei a cara de Fortaleza, o centro da cidade, de lá. Porque eu falo a partir dessa cidade de referência. Quando eu fui a primeira vez para o Rio de Janeiro, eu olhei e pensei, Fortaleza. Quando eu fui a primeira vez para Nova Jaguaribara e vi uma rotatória que ninguém sabia usar, eu pensei, Fortaleza. Então é a minha cidade de referência. A gente narra as nossas histórias a partir da nossa cidade de referência. E aí, para finalizar, né, ainda tem imagens para passar, mas quando tiver no debate a gente pode ficar passando as imagens, né? Mais uma imagem do Leandro, né? Só para finalizar, a cidade, ela narra também, ela conta a história dela. Então, esse Proibido Pinturas que eu mostrei para vocês lá no começo da minha fala, eu fotografei por outro ângulo e eu vi como é que a cidade interfere, é como se a cidade fosse resistência. As flores, as cores da cidade. Agradecer a lei também. Meu nome é Fernanda, sou Fernanda de Façanha, eu sou jornalista e eu vou apresentar hoje para vocês o meu livro de reportagem, que é o Ruas e Cores, o grafite como arte viva na cidade. Foi o livro que eu fiz na minha graduação em jornalismo e eu fui orientada pela lei. E eu queria contar, acho que a lei e a Davi já explicaram muita coisa, mas aqui eu venho mais para falar dessa experiência urbana e de escrita também de um livro.
como foi o meu caso. Como é que eu comecei a estudar o grafite, né? Eu fiz um intercâmbio acadêmico para Porto, em Portugal, em 2015, durante a minha graduação. E nesse intercâmbio eu percebi como eu não olhava a minha cidade. A Lei falou da cidade de referência, né? E eu vi como eu não tinha essa cidade de referência tão forte na minha narrativa e nos meus pensamentos mesmo. E aí eu comecei a fotografar a cidade do Porto, bastante, muito. Então eu fotografava o Porto e todas as cidades que eu ia lá na Europa, né? E depois eu fui olhar essas fotos, eu tinha muita foto de grafite, de intervenções urbanas, de stickers, de diferentes intervenções, que não eram só do spray, eram também da tinta, eram também gesso saindo da parede, eram várias coisas diferentes, mas que eram intervenções na cidade e que falavam de coisas diferentes sobre a cidade e aquela cidade especificamente que eu estava. Quando eu voltei para Fortaleza, eu vi que eu estava diferente e eu comecei a perceber a cidade de Fortaleza de uma outra forma. E foi aí que eu fui para o Jucom e que eu falei: Ale, pelo amor de Deus, me oriente, eu quero estudar sobre a cidade, sobre a comunicação na cidade. E foi aí que eu comecei a estudar especificamente essa questão da comunicação na cidade a partir do Jucom e a partir de intervenções urbanas que eu fotografava. Então, os meus primeiros artigos foram o meu primeiro artigo foi sobre essas fotos que eu fiz no Porto, que eram cerca de, no Porto e na Europa, né, que eram cerca de 124 fotos só de grafite. E depois eu fui estudando outras coisas. Quando chegou o momento de eu decidir o que eu iria fazer no meu TCC, eu vi que eu precisava estudar a cidade de Fortaleza e que eu nunca tinha olhado para a minha própria cidade e fotografado, propriamente dito, a minha própria cidade. E aí, quando ela me fala de cidade de referência, eu só me lembro do Porto, porque uma vez, conversando com ela disse: Fernanda, eu acho que a tua cidade de referência é o Porto. E aí, depois dessa experiência no Porto, que foi muito forte para mim, eu consegui olhar de uma forma mais sensível e afetiva para a cidade. Então aqui, para essa palestra, só para explicar para vocês o que é que eu vou falar mesmo. O patrimônio histórico em relação com o grafite, que já foi muito colocado aqui tanto pela Glória quanto pela Lei. O Marquinhos, essa assinatura dele é a do meio, né? A Bu. Do lado é o Tiagão, com essa flor e esse roxinho. O Abu, ele também foi um dos pioneiros do grafite aqui na cidade de Fortaleza. Ele participou de movimentos, ele esteve presente nesses movimentos, né, como o MH2O. E o Marquinhos me explicou sobre essa relação do hip hop com o grafite, que eu não entendia. Que é o que? Ele vai me explicar que o hip hop, ele tem os 4 elementos do hip hop, que é o rapper, o DJ, o break e o grafite. E o grafite é um desses elementos. E uma das falas dele, ele fala assim, que são esses 4 elementos que fazem o hip hop acontecer. Porque é o corpo que se movimenta na cidade por várias linguagens, pela linguagem visual, física, motora e pela linguagem musical. Pode passar. E aí tem outra fala também que ele durante a nossa entrevista falou, que foi essa. É o jeito de olhar e pensar a cidade. E é isso que o grafiteiro tem como estilo de vida. Nem todo mundo está na rua, escrevendo na rua, não está pensando na cidade por essa ótica. Então ele vai falar muito dessa questão de, não só de intervir, mas também de pensar sobre essa cidade, né? De pensar sobre Fortaleza. E a marca principal do Marquinhos, assim, vai ser a questão do negro. Então ele vai ter o personagem dele voltado para isso e vai fazer o personagem. Hoje ele trabalha também com trabalhos comerciais, enfim, desenhos comerciais. Pode passar, né? Esse é o Marquinhos. E aí, junto com o Marquinhos, ele traz, eu digo que ele traz, porque é realmente ele que trouxe o Tiagão. Pode passar, né? Aí também é outra intervenção que tem, eu não sei se vocês estão vendo daí,
um desenho azul de um bonequinho. Esse aí é a lei do mouse, isso. Esse é o personagem do Marquinhos e do lado é o do Tiagão, do outro lado, isso. Eu só tinha essa foto, gente, peço desculpa. Essas fotos são minhas, tá? Só tem uma aí que não é, eu aviso quando for. Pronto, pode passar. O Tiagão, eu acho muito interessante porque ele é um artista visual, é professor universitário, morador do bairro Parangaba. E nas nossas conversas e vivências eu percebi que ele tinha um traço especial e um olhar diferente sobre a cidade. Com um traço grosso e reto, que lembra um charge, o Tiagão ele vai colorir e questionar a cidade com pequenas tirinhas de quadrinhos pela cidade de Fortaleza, como essa daí. Vó, estou pensando em ti. E aí tem duas marquinhas de WhatsApp, sabe aquela azulzinha de lida? Pronto, ele coloca. Ele grafita nas ruas de Fortaleza, em diferentes bairros, com um projeto Histórias Sem Quadrinhos. Na época que eu entrevistei ele e o Abu, né, eu entrevistei eles em fevereiro de 2017. O Thiago estava fazendo esse projeto, infelizmente eu não sei como é que está o andamento hoje do projeto. Mas o intuito do projeto era fazer conexões entre pessoas e a cidade, a partir de criação dessas tirinhas, em que eram espalhadas pelo espaço urbano, e cada história possui uma fotografia salva por ele no Google Maps, onde um internauta, qualquer pessoa, pode olhar essas fotografias e elas formam uma história. E ele coloca tudo no Google Maps. Pode passar. Eu usei a cidade como as páginas, e aí eu vou desenhando as histórias que tanto podem ser percebidas independentemente, como também podem ser parte de um conjunto. Né? Elas podem ser percebidas independentes ou parte de um conjunto. E sempre essas narrativas, essas tirinhas que ele faz, tem uma relação direta com o espaço que está. Por exemplo, tem uma que é perto da Avenida do Manuel, que diz assim, o nome um cara está segurando o celular, como sempre, como muitas tirinhas dele, e aí diz assim, o nome do cadeirante é São Marcos, porque naquele sinal tem um cadeirante e o nome dele é São Marcos. Eu também não sabia, conversando com o Thiago, ele explica essa questão. E uma questão importante de se destacar no trabalho do Tiagão é que ele vai justamente fazer essa relação entre o real e o virtual, e uma crítica muito pesada a isso. Os desenhos dele sempre vão estar presentes com essa questão de súplica de curtidas, uma necessidade de curtidas, e esses coraçõezinhos das curtidas também que ele vai colocando por onde ele passa. Ali na avenida, essa imagem da Avenida Godofredo Maciel, que também é a capa do livro, né? Ele fez vários pássaros lá, que eles começam bem grandes e vão se afunilando. Esse muro é gigante, tem tipo uns 200 metros, e durante toda a extensão do muro ele vai colocando pipas, montanhas e pássaros, e iniciam bem grandes e vão terminando bem pequenininhas. Para dar justamente essa ideia de um movimento, né? E quando eu perguntei para ele sobre esse céu verde, aí ele falou que o céu podia ser qualquer cor que quisesse. Por que tem que ser azul? Aí eu tô vendo. Enfim, o terceiro grafiteiro que eu conversei, que também se identifica como artista visual, é o Arthur Bombonato. E ele vai trazer um traço completamente diferente e que eu fiquei muito surpresa quando eu vi e conheci o trabalho do Arthur, porque ele vai trazer esse traço desconectado um pouco, preto e branco, na cidade principalmente é preto e branco, ou então nos pastéis, nos quadros que ele faz. Também sem muito mostrar esse rosto dos personagens, das pessoas que ele traz. E conversando com ele vai contar que o processo criativo dele, ele fotografa em alguns locais, um dos locais que ele mais gosta de fotografar na Praça dos Leões, ali que foi onde a gente teve onde eu me entrevistei e onde eu conheci. E lá ele fotografa essas pessoas que no futuro vão se tornar personagens dele, mas que elas não possuem esse rosto definido. E aí pode passar, né?
Ah, essa imagem fica no Salão das Ilusões, não sei, ficava, né? Porque ela foi já modificada, apagada. E o legal é isso também, porque aqui eu estou trazendo algumas imagens que o tempo, seja por ela estar velha, ou seja por ela ter sido apagada, o tempo e a cidade a modificam de alguma forma, né? E aí o que eu achei interessante também de trazer, por que eu trago essas imagens do Arthur, é porque a cidade também, a cidade e as pessoas que estão nela fazem intervenções também, como essas pichações que tem nos lugares brancos ou pretos das pinturas dele, né? Pode passar. E ele conta também que esse aí foi um dos maiores muros que ele já pintou. Bom, na fala dele ele diz: Fortaleza e qualquer cidade tem muito contraste e muito estímulo para criar e se inspirar. O meu maior estímulo é a cidade mesmo, as contradições. Eu relaciono o meu trabalho muito a isso, as relações das pessoas. Não necessariamente da pessoa com a cidade, mas essas relações dela no espaço. E aí é outra imagem também feita pelo Arthur, pintada pelo Arthur, que é um velho, enfim. Aí, como quarto entrevistado para esse capítulo, a gente teve o Bleff, que é o Josué. Ele é um jovem de 13 anos, aliás, de 15 anos, hoje ele já deve ser mais velho, mas ele começou a grafitar com 13 em 2014. E o que eu acho muito interessante no Josué, e um dos motivos da gente trazer ele, é justamente, ele é tão jovem e já pinta, sabe? E eu busquei essas histórias, eu junto com a Lê, a gente tentou buscar essas histórias diferentes e que pudessem se complementar de alguma forma. E aí o Josué, né, que é o Bleff, ele traz, hoje eu estava observando, eu vi como ele traz uma raiz muito forte, vinda do hip hop até, com essa assinatura dele. Essa imagem é do Instagram dele, e a assinatura dele, Bleff, que vem se modificando também. Quando eu entrevistei ele era outra assinatura, Bleff, mas de um jeito diferente, enfim. E aí, uma fala dele: porque eu gosto muito de me expressar através dos meus desenhos, e pela parede eu posso me comunicar com as pessoas que passam, não só uma coisa para mim. Às vezes eu posso colocar uma coisa na parede e que a pessoa entende de uma forma diferente. Ou seja, essa interpretação diferente dos diversos transeuntes da nossa cidade, né? Enfim. E por fim, no capítulo a gente traz o Lápis de Lata, que é o Ed. O Ed, ele foi uma grande surpresa para o livro, porque ele mudou e deu uma nova cara para os capítulos. A gente decidiu, a partir dele, fazer crônicas, e aí também foi uma questão especial para esse livro-reportagem, porque é um livro-reportagem que, além dessas informações vindas de uma reportagem em terceira pessoa, enfim, eu também trago crônicas, eu trago boxes, eu trago muitas fotografias para trazer essas diferentes formas de informar e diferentes visões acerca da cidade, e também de linguagens diferentes acerca dessa temática. O Lápis de Lata, por eu ter tido uma entrevista muito curta com ele, a gente decidiu fazer essa crônica. E eu não sei nem se eu deveria contar, assim, porque eu não tinha preparado essa fala, mas eu vou falar. Quando a gente foi fazer a entrevista, ele falou assim: Fernanda, me arranja um muro. Aí eu, tá, como é que eu vou atrás de um muro? Aí beleza, aí eu conversei com meu pai, e aí ele me deu não, mas ele disponibilizou um muro para mim, que foi o muro de uma casa, que é do meu pai, lá na Avenida Dom Manuel. E esse grafite ainda está lá até hoje. E o Ed fez inspirado na história do meu pai, que meu pai gosta muito de ler, e foi isso que eu falei para ele: meu pai gosta muito de ler, tem uma editora e tal, só isso. E o Ed fez um livro com uma mão saindo e um olho. Esse olho, ele vai contar, aí não dá para ver, mas desce uma lágrima no início do olho. É isso, pronto, exatamente. E essa lágrima, conversando com ele vai dizer que é uma lágrima de lamento. Por tudo que naquela época, em 2017, a gente estava passando no país, que foi a época que o Dória estava pintando as paredes de cinza lá em São Paulo.
imagine hoje como é que está essa lágrima de lamento do lado. Isso, gente, essas foram as fotos e algumas das narrativas que eu trouxe, né, para vocês. Eu fico muito grata de participar de uma mesa como essa, do lado da Lê, do lado do Davi, que são pessoas que eu tenho muito respeito. E é isso. Muito obrigada.